Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário, mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar e vou compartilhar com você palavras do Senhor Jesus, que estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 34 e 35. E 36, 34, 35 e 36 do capítulo 10 de São Mateus, do Evangelho de Mateus. Palavras de Jesus que vão parecer contraditórias à primeira vista, vai soar como contraditória, porque Jesus sempre falou da paz, né? Ele mesmo disse: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele fala muito de paz, a paz que ele traz ao nosso coração, à nossa vida, e traz mesmo, né? Mas nesse texto aqui que eu separei, esses 3 versículos, né? Olha as palavras que Jesus disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer paz, não, mas sim a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Parece estranho isso, pode ser mal interpretado, as palavras de Jesus, porque ele fala em outro texto, em outra ocasião, ele fala: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Mas ele fala de um conflito que ele vai, como consequência de ter Jesus, conhecer Jesus, receber Jesus, vai criar um conflito entre pais e filhos, sogra com nora, irmão com irmã. Por quê? Porque quando Jesus entra numa vida, ele tem um poder transformador, né? E nós sabemos de muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus, né? Pessoas que tinham uma vida completamente diferente do que é hoje, do que hoje tem, né? Uma vida de oração, uma vida de consagração na presença do Senhor, né? E aqueles que eram companheiros para andar em caminhos errados, em caminhos que desagradam a Deus, né? Perdem o seu companheirismo da pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, né? E cria-se um conflito. Normalmente esse conflito começa a ser percebido nos lares, no seio da família, né? Porque alguns têm um comportamento antes de conhecer a Deus, antes de ser tocada, sensibilizada pelo poder regenerador do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Muitas vezes irmãos que eram companheiros para diversas atividades que desagradam a Deus, né? Um deles encontra Jesus, se converte, tem a sua vida transformada pelo poder de Deus e deixa de ser companheiro. Traz um conflito entre aquele irmão, aquela irmã, às vezes entre nora e sogra, que se dão muito bem, são companheiras, às vezes em coisas que não são agradáveis a Deus, e uma delas se converte, uma delas é chamada pelo Espírito Santo, é convencida do pecado, da justiça e do juízo. E normalmente aquela pessoa que não foi iluminada, que não recebeu a luz de Deus no seu coração, a luz da salvação, a luz transformadora de Jesus, o perdão dos seus pecados, a pessoa que não alcançou, não entende, não compreende, diz assim: você virou fanático, agora você só lê a Bíblia, você só quer ir para a igreja, o que está acontecendo com você? Eu sei que estou falando com muitas pessoas que passam, alguns já passaram, outros estão passando por essa experiência, né? Mas a paz que Jesus coloca no nosso coração é a paz que Ele nos dá individualmente quando nós o conhecemos, né? E essa transformação de vida, esse perdão dos pecados, essa transformação de comportamento, de atitude, né? Agora a pessoa que conheceu Jesus, que foi transformado pelo seu poder,
quer agradar a Deus, quer se compraz na leitura da Bíblia, quer conhecer mais o que fazer para agradar a Deus, para servi-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, né? Já não participa de certas coisas, porque a sua vida é radicalmente transformada pelo poder de Deus. E essa pessoa passa a ter um comportamento diferente. Ela parece ter mudado de personalidade, e é a personalidade de Cristo que está impregnada agora na vida dessa pessoa. Ela não pode mais acompanhar a outra, que era sua companheira de caminhos que desagradam a Deus, né? E muda o comportamento, muda em várias atitudes. Não que o comportamento, as mudanças sejam para fazer nos achegarmos a Deus. É Deus quem transforma, é Deus quem liberta de certas coisas. Se a pessoa falava palavrões, palavras indecorosas, já não fala mais. Se tinha vícios, vai se libertando dos vícios. Se não se vestia adequadamente, agora passa a se vestir. Se frequentava lugares indevidos, passa a não frequentar mais. Ela tem uma mudança radical de vida, que é produzida essa mudança pela presença de Jesus Cristo, né? Por isso que Jesus diz, não vim trazer paz, mas a espada, né? Como nós lemos aqui. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, a divisão entre aqueles que conhecem e que não conhecem a Deus, a nora contra a sua sogra, a filha contra a sua mãe, e assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. É interessante que essa divisão, esse conflito entre carne e espírito acontece no seio das famílias. Eu sei que estou falando com muita gente que passa por esse problema, que vive essa situação. Muitos jovens que não são compreendidos pelos seus pais porque receberam a iluminação de Deus, receberam o convencimento do pecado na sua vida, abandonaram a vida que tinham antigamente e agora têm as suas vidas transformadas por Jesus Cristo, pelo seu poder libertador. Porque ele disse, eu vim dar liberdade aos cativos. Antes de conhecer Jesus, antes de recebermos Jesus, éramos cativos do pecado e uma série de procedimentos que desagradam a Deus. Mas uma vez que conhecemos Jesus, que o recebemos no nosso coração, nossa vida foi transformada pelo poder de Deus. Isso é importante, vivermos com paz no coração, a paz que Jesus nos dá. E ele disse, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, porque o mundo, as coisas dessa terra, produzem uma certa espécie de paz, mas Jesus nos dá uma paz na alma, uma paz espiritual, uma paz no nosso coração, que nos aproxima de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar para você que vive talvez uma situação de conflito, porque sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, não entende a mudança que aconteceu na sua vida. Você tenta explicar, mas a pessoa não compreende, a pessoa não enxerga. Por isso que nós precisamos orar por esses parentes queridos, amados, que nós amamos, para que eles sejam iluminados pela luz do Espírito Santo, convencidos do pecado pela presença do Espírito Santo, que a Bíblia diz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É só a obra de Deus que pode fazer isso no coração do ser humano e nos transformar. E assim servirmos de testemunho, de exemplo, sobre o procedimento que Jesus faz na nossa vida, quando nós o encontramos e entregamos o nosso coração verdadeiramente a Ele. E agora nós vamos orar mais uma vez, vamos buscar a presença de Deus. Vou orar com você, vou orar pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, pelos seus problemas, pela sua saúde, por tudo. Por isso, se você puder, feche os seus olhos, me acompanhe nessa oração, apresente diante de Deus as suas petições, as suas necessidades, porque Deus é real, é vivo, e Ele ama você, Ele ama a sua vida, e Ele vai escutar a nossa oração, porque nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder, feche seus olhos, me acompanhe nessa oração. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Eu oro a Ti agora, juntamente com essas vidas, essas pessoas que são irmãos na fé, familiares, amigos, conhecidos, pessoas que estão acessando pela primeira vez esse canal no YouTube. Ó Deus, em nome de Jesus, toma conhecimento da necessidade desse pai de família, dessa mãe de família, desse idoso, desse ancião, dessa anciã, desse jovem, dessa criança que ora comigo agora. Senhor, estende as tuas mãos de misericórdia, socorre, Senhor, aquele que está passando por tribulação, por luta, por momento de enfermidade. Opera um milagre agora, porque tu tens poder e nós estamos orando no nome santo de Jesus, teu santo e bendito Filho. Senhor, alcance esse lar e essa família pelo teu poder, concedendo a tua bênção, porque nós oramos, porque cremos e confiamos no nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, e tudo pedimos pelo teu poder, em nome de Jesus e para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Amém. Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. E vamos à luta da luz contra as trevas, do mal contra o bem. Mas nós venceremos porque Jesus já ganhou essa vitória para nós na cruz do Calvário. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.